Professores acusados de assédio são demitidos de um colégio da Aeronáutica na Ilha do Governador. Você deve ter lembrado, no SBT Rio apresentou esse caso no ano passado aqui. Eles teriam molestado estudantes entre 2014 e 2020. As investigações ainda estão acontecendo, tá? Mas o colégio resolveu mandar embora esses docentes. Vamos ver agora da reportagem do meu amigo Rodrigo Monteiro na tela. Relatos de uma triste realidade que muitas mulheres sofrem: assédio sexual. Fui assediada pelo professor Álvaro de Educação Física. Eu fazia estágio na escola, na disciplina de estágio obrigatório, pela Faculdade de Educação Física e de Esporte da UFRJ. Os assédios começaram por meio de rede social, troca de mensagens e terminaram com um contato físico. Essa mulher era estudante da UFRJ e fazia estágio no Colégio Brigadeiro Newton Braga, na Ilha do Governador. Foi assim que conheceu um dos professores acusados de assédio sexual. Quando viu a repercussão do que aconteceu nas redes sociais, procurou a OAB para também denunciar. Em 2021, eu vi pela TV que alguns alunos da escola relataram que estavam passando por assédio e eu procurei a OAB e a Comissão de Direitos Humanos me amparou para reforçar a denúncia de que havia assédio na escola. Os professores foram demitidos do Colégio Militar por incontinência pública e conduta escandalosa, que é quando o servidor apresenta comportamentos vulgares e causam perturbação da moral. O professor de História, Eduardo Silva Mistura, foi demitido em novembro do ano passado. Já o professor de Educação Física, Álvaro Luiz Pereira Barros, teve seu desligamento publicado no Diário Oficial no último dia 9. Nesses prints de uma das conversas que teriam sido trocadas com uma aluna, o professor de Educação Física escreve que estava com vontade de se lambuzar e de dar beijos molhados na estudante. Segundo as vítimas, foram várias mensagens durante anos. Os assédios sempre começavam com uma conversa normal na escola, contato de professor e aluno, e aí seguiam para a rede social. E começavam muito sutis. Os professores davam a entender que eles queriam ajudar sempre, e depois de um tempo começavam investidas um pouco mais inadequadas. Ele sempre passava, todo início de ano, uma redação para os seus alunos, para eles contarem sobre a vida deles, medos, traumas, porque ele falava que queria conhecer a gente melhor. E os casos de assédios no Colégio da Aeronáutica teriam acontecido entre 2014 e 2021. Mas só em maio do ano passado foi que alunas e ex-alunas fizeram as denúncias. Muitas que chegaram aqui mal conseguiam falar, de tão abaladas. Chegaram a ser chamadas na escola, na frente do agressor, na frente do advogado do agressor, da direção da escola, e essas crianças menores, sequer podiam estar acompanhadas dos seus familiares ou de advogados. Elas chegaram aqui muito abaladas. Os professores começaram a ser investigados depois que a Comissão de Direitos Humanos da OAB encaminhou as denúncias ao Ministério Público Federal. Na época, algumas alunas do Colégio da Aeronáutica ainda eram menores de idade. E já havia uma tentativa de denunciar dentro da própria instituição, e a instituição não dava a devida atenção. Eles começavam no começo do ano, logo no início do ano, pediam para os alunos fazerem uma redação contando um pouco da sua vida, da sua experiência, das suas famílias, e a partir das informações que esses professores obtinham dessas redações, começavam a fazer todo um processo de aproximação e de assédio dessas alunas. Depois que as denúncias apareceram, um dos professores até entrou com um mandado de segurança contra as alunas, mas não teve sucesso. O caso ainda não está encerrado, mas para esta mulher, pelo menos uma boa notícia já foi dada. Hoje eu me sinto feliz e aliviada e grata pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, que levou esse caso até o final e me deu um suporte e continua me dando até hoje. Vocês viram que a reportagem dizia que outros professores que são suspeitos de terem cometido crime foram demitidos, ok?
A instituição de ensino pode fazer isso, tá? Ela pode demitir quem ela quiser, a hora que quiser. Nós temos uma investigação acontecendo ainda. Claro que os indícios são fortíssimos. Para continuar falando deste assunto, eu vou voltar ao vivo com ele, meu amigo, meu irmão, Rodrigo Monteiro. Rodrigo, aquela coisa. É um caso absurdo, né? De ataque. Suposto ataque, eu não posso afirmar, tá? Porque senão depois até me processam. De suspeita de ataques de professores a alunas de forma a tentar abusar dessas meninas, ok? O que mais tem de informações com relação a esse caso, que com certeza choca a cada um de nós? Pois é, Caio, choca a cada um de nós, e ainda se a gente for levar em consideração, principalmente, né? Olha só que absurdo. As meninas eram menores de idade. Eu estava conversando, vocês viram aí, né? O presidente da comissão da OAB, o doutor Álvaro Quintão, falando que elas procuraram a comissão de direitos humanos da OAB e algumas delas ainda eram menores. E eu perguntei, mas elas vieram sozinhas? Elas criaram coragem, foram até lá, e depois outras alunas e ex-alunos, estagiários também ficaram sabendo que poderiam ser amparados e foram procurar essa ajuda através aí da comissão da Ordem dos Advogados do Brasil. O que a gente sabe até agora é o seguinte, como você disse, né, ainda não acabou essa investigação, esse processo está correndo em sigilo. O que aconteceu foi uma conclusão por parte do processo administrativo pela Aeronáutica. Cabe ressaltar aqui também, Caio, que esses professores não eram militares, eles eram civis. Tá? Só para o pessoal também entender melhor. Muita gente pode ficar com dúvida achando que era militar, mas não. Eles eram civis e esse processo ele foi concluído por parte da Aeronáutica, mas o Ministério Público Federal ainda continua, né, dentro desse processo. Esse processo ele segue ainda sendo apurado, sendo investigado na esfera federal. Como você disse, choca muita gente. A gente ouviu, a gente procurou uma das vítimas, claro, né, que preservando a identidade, aquela coisa toda, porque ela disse que está um pouco abalada, que ainda continua, mas que está aliviada. Só que a gente fica imaginando o que essas outras meninas, né, não sei ao certo as idades nesse momento, nesse ano, né, porque foi durante um bom tempo, ou seja, elas eram menores. E aí no ano passado eles foram lá desligados, né, mas durou-se muito tempo. Não foi uma coisa, como que eu posso colocar aqui, uma vez e outra. E ainda que fosse, a gente sabe, né, que isso é errado. É crime, assédio é crime, tem aí a suspeita, a gente sabe que tem os prints, elas mostraram as conversas. Imagina para uma mãe, para uma criança, ouvir, ler, ver tudo isso. O professor, a criança vai para a escola, né, com aquela imagem do professor que vai ensinar, que vai ajudar a educar. E de repente está se deparando quando volta para casa, quando lê um aplicativo, quando lê um aplicativo de mensagem, uma mensagem dessa, realmente, né, choca todos nós, choca todo mundo, Caio. Primeiro que eu preciso respeitar a todos os professores, que minha mãe é professora, meu professor, grande mestre, tio Wilton, se eu estou aqui hoje, professora Sandra, foram grandes mestres que falaram para mim assim, ó, você pode chegar onde você quiser. Aí, Rodrigo e doutor Alain, quando a gente pega profissionais que estão sendo acusados por alunas com provas de prints que foram entregues à polícia, que elas estavam sendo vítimas de assédio. Eu vou pegar, querer lamber você toda. Um professor que era para dar proteção, manter um distanciamento das alunas, mostrar que ele ali era a pessoa que elas deveriam ter respeito. Se ele não teve o respeito, tem que ser investigado para ver se crime ele está cometendo. O fato está sendo investigado. Agora, uma coisa é o fato investigado, outra é a demissão. Porque, como você bem falou, a escola, no caso, pode demitir a seu bel prazer. Claro que se tiver um respaldo bem robusto de motivos de demissão, vai ser utilizado, que parece ter sido o caso. Tanto é que foram inseridos no motivo da demissão por violação ao artigo tal. Então, o professor tem um código de ética. Então, o senhor falou tudo, o código de ética é o principal. Sim. Porque, de repente, até essa ação, a atitude do colégio de ter demitido, nesse momento esperou um pouco a conclusão do inquérito, investigação, mas acaba demitindo porque tem muita prova ali que essas alunas mostraram que ele acaba ferindo toda a ética profissional que ele deveria ter. Como eu falei, a parte administrativa, no caso, a parte funcional, é muito mais ampla que a parte criminal. Então, vamos supor que possa até não ter havido crime. Só que
violação ao Código de Ética fatalmente pode ter havido, até mesmo pela leitura das imagens. Então, vamos supor até que tenha partido alguma conduta de uma eventual aluna. Não estou falando nesse caso não, tá? De uma aluna. Pela ética, o professor jamais poderia dar seguimento a isso. Então, nesse caso, o que é pior ainda, mais grave ainda, é que a gente está tratando de menor de idade. Então, aí a situação fica mais esdrúxula ainda. Eu acho que tem que ser apurado com o máximo rigor. Apurado com o máximo rigor, não é isso, Rodrigo? Porque falamos de estudantes menores de idade, que a escola e também pais querem uma apuração para o que aconteceu. E, claro, tem de dar o direito também aos professores para poder tentar se defender, apesar dessas provas que foram mostradas pelos adultos, pais dessas adolescentes que teriam sido vítimas aí desse assédio desses professores. Não é isso, Rodrigo? Exatamente, Caio, e você colocou muito bem, né? A gente não está aqui generalizando, né, a profissão ou os professores. A gente está aqui tratando de um caso que tem algumas provas, né, algumas provas robustas, que está sendo investigado, inclusive está em segredo de justiça, como eu disse. O Ministério Público Federal teve aí esse início de denúncia através da Ordem dos Advogados do Brasil, envolvendo alunas, ex-alunas, estagiárias do Colégio da Aeronáutica, aqui na Ilha do Governador, de onde a gente fala ao vivo, um colégio bem conceituado, bem conhecido, inclusive, só que a gente também não pode generalizar. A gente está falando sobre essas trocas de mensagens, sobre essas acusações, sobre tudo isso que foi levado para a Ordem dos Advogados do Brasil e que deu início a toda essa investigação e que agora, por parte da Aeronáutica, através do processo administrativo, foi concluído aí com a demissão desses dois professores. Vale ressaltar, e eu reforço aqui mais uma vez, não são militares, são civis, só que independentemente disso, né, a gente colocou muito bem aqui que não cabe, né, a um professor ter esse tipo de conduta. Né, por mais que mande uma mensagem numa rede social, claro que o professor ele pode falar com o aluno na rede social? Pode, deve, não tem problema nenhum. Mas esse tipo de mensagem, conforme está ali, eu quero me lambuzar, sabe, estou com vontade disso e daquilo, não é assim que as coisas funcionam, né, cara? Rodrigo Monteiro falando da área do governador, não sai daí, que eu já vou voltar falando dessa questão ainda do incêndio aí, com reportagem completa e tudo mais. Eu já te chamo aí, meu irmão.